alimentos com capacidade hormonal, capacidade de repor os nossos hormônios. Será que existe mesmo? Será que eles têm esse poder de repor os nossos hormônios? E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula número 6 de um curso completo de 8 aulas. Então, se você ainda não assistiu a aula da aula 1 até a aula 5, convido você, o link está aqui na descrição. É um curso completo, um passo a passo para você tratar os sintomas da menopausa sem terapia de reposição hormonal, com substâncias naturais. Mas afinal, que plantas são essas? Que fito-hormônios são esses com capacidade hormonal, capacidade de repor os nossos hormônios? Bom, esses fito-hormônios, né, esses fitoestrógenos, como é que eles funcionam? Eles atuam nos nossos receptores hormonais como se fossem os nossos hormônios. E assim, eles ajudam a reduzir muitos dos sintomas da menopausa. Então, essa reposição hormonal, ela é capaz de melhorar os sintomas, né, dos fogachos, dos suores noturnos, melhorar o nosso sono, melhorar a lubrificação vaginal, né, ajudando assim a reduzir as dores no ato sexual, melhorando o ressecamento, né, melhorando essa instabilidade emocional que a mulher tem nessa fase. Então, nós vamos conhecer hoje um pouquinho sobre esses fito-hormônios, né? Quais são eles, como eles atuam, como que a gente pode incluir esses alimentos, esses nutrientes no nosso dia a dia. E o nosso queridinho, nosso primeiro fito-hormônio é o inhame. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que o inhame ele é um super alimento para a mulher na menopausa. O inhame, ele contém, né, falando um pouquinho do inhame, ele contém uma estrutura chamada diosgenina. É uma estrutura molecular que ela é semelhante aos nossos hormônios, tem uma estrutura semelhante, então ela vai atuar nos receptores, melhorando essa função hormonal no nosso corpo. E como que a gente pode incluir o inhame na nossa alimentação, no nosso dia a dia, na nossa rotina? Eu gosto muito de consumir o inhame no vapor. Então, assim, eu tenho uma panela de vapor. Então, assim como eu cozinho batata doce ali, o inhame também, da mesma forma, eu corto ele em rodelinhas e coloco no vapor e consumo no meu café da manhã, num lugar de um carboidrato, ao invés de consumir um pão refinado, né, feito de farinha branca, eu incluo o inhame ou a batata doce. O inhame vai ter essa função fito-hormonal. Já fiz um bolo de inhame com banana. Olha ali a foto. A banana ela ficou com uma cobertura, né? E a massa eu fiz com inhame e com farinhas sem glúten. Ficou bem bacana. Tem a receita aqui nos vídeos aqui no YouTube. Dá para fazer uma maionese de legumes com um molho de inhame. Fica muito gostoso. Você pica os legumes em cortezinhos quadradinhos, pequenininhos, dá uma salteada na frigideira, reserva eles. Aí você faz um molhinho com inhame, cozinha o inhame no vapor ou na água, bate esse inhame no liquidificador e aí numa panela adiciona temperos a gosto, cebola, alho, né? Coloca aquele inhame processado ali naquela panela e faz um molho. Aí depois você junta esse molho, aqueles legumes picados. Fica bem bacana. Ou então esse molho de inhame ele vai servir numa salada crua também, né? Você vai picar ali os legumes, vai colocar cenoura ralada, abobrinha, os demais legumes da sua preferência e coloca esse inhame, esse molho de inhame como um molho para salada crua. Dá para fazer, fica muito gostoso também o requeijão de inhame. Ou você faz só com inhame, ou você adiciona ali frango ou atum também nesse requeijão. Fica muito bom o estrogonofe de inhame. Eu nunca mais fiz estrogonofe com creme de leite. Agora eu faço ou com molho de inhame ou com molho de castanha de caju. Ou então os dois juntos, também fica uma delícia. Então, dá para fazer sim um belo estrogonofe com molho de inhame. Então assim, né? Se você colocar no Google alguma receita com inhame, nossa, vai aparecer uma infinidade de receitas com inhame. Então, tem várias receitas. Então, assim, não dá pra gente dizer que não sei o que fazer com inhame, não sei como consumir o inhame. Então, se a gente tem interesse em consumir aquele alimento, dá para digitar no Google, que tenho certeza que vai aparecer
várias receitas para você fazer com inhame. E consuma todos os dias, né? Mas qual é o inhame? Tem uma polêmica, né, do inhame. Mas será que é o inhame aquele pequeno, peludinho? Será que é o inhame maior? Será que é o inhame roxo? Qual inhame que é? Inhame é cará, né? Então, eu fiz um estudo bem aprofundado sobre qual é o inhame certo para a mulher na menopausa. Por quê? Porque esse inhame precisa ter essa molécula que eu falei, diosgenina, né? Então, o inhame verdadeiro para menopausa seria da espécie da Dioscórias, tá? Esses 3 inhames que estão aqui na tela, tá? Em alguns lugares é conhecido como cará, tá? Inhame ou cará. Desde que seja nesse modelinho aqui, ó. Ele é mais compridinho, não é aquele pequeno peludinho. Já vou mostrar o pequeno peludinho. É dessa espécie aqui. Esse aqui é o verdadeiro inhame para mulher na menopausa, tá? Não quer dizer que o outro não seja benéfico, o outro também tem os seus benefícios. Mas, se a gente quer um inhame que vai atuar nessa função hormonal, seria esse inhame da espécie das Dioscórias, tá bom? Pode ser tanto o inhame roxo como o inhame branco, tá? Já esse aqui é o tal peludinho, pequeno peludinho e redondo, que é o taro, tá? Só que você vai encontrar no supermercado com o nome de inhame, mas esse aqui é da família das Colocáceas esculenta. Ele não contém diosgenina, não quer dizer que você não possa comer, ele é um carboidrato também bacana, só que para a função hormonal ele não vai atuar como um fito-hormônio, tá bom? Então, o pequeno peludinho para menopausa não é interessante. Gi, mas aonde que eu vou incluir esse inhame, né? Essas receitas de inhame que você me passou? No café da manhã, no lugar de um carboidrato, né? No lugar de um pão, coloca um inhame. No almoço, faz aquela maionese ali, ou então um estrogonofe, né? Ou então mesmo o inhame em rodelinhas no vapor, coloca também os pedacinhos ali no seu almoço. Café da tarde, coloca o inhame ali no requeijão, ou então leva também para o trabalho, se você ainda está trabalhando, o inhame no vapor, né? Inhame assado também, depois de cozido, dá para assar ele também. Então, assim, dá para incluir, se a gente quiser, em todas as nossas refeições, em todos, né? Todos os dias, em algumas das nossas refeições. E o outro alimento também com capacidade fito-hormonal são essas 2 sementinhas aqui. Você já deve ter ouvido falar também que a linhaça é um super alimento para a mulher na menopausa, né? Tanto a linhaça como o gergelim. Mas quanto de consumir, né? Quanto consumir dessas sementinhas? De 2 a 3 colheres de sopa por dia. Só que o que acontece? Essas 2 sementinhas têm uma particularidade. Elas precisam ser trituradas na hora do consumo. Veja bem o que eu falei, na hora do consumo. Por quê, Gi? Porque essas sementinhas, elas têm uma casquinha muito dura, muito espessa. Essa casquinha às vezes o nosso intestino, o nosso estômago vai ter dificuldade de digerir essas sementinhas e de absorver lá no intestino. Então, o ideal é que, para que a gente não mande essas sementinhas embora inteiras, o ideal é a gente consumir já ela triturada para ajudar o nosso corpo a absorver essas substâncias, essas lignanas da linhaça, tá? Mas, Gi, posso comprar a farinha de linhaça pronta na loja de produtos naturais ou no mercado? Não. Porque as farinhas, a lignana e o gergelim, eles são gorduras boas, mas eles contêm alto teor de gordura. E gordura oxida muito fácil. Então, se você comprar já essa farinha pronta, já triturada, lá da loja de produtos naturais, você não sabe há quantos dias aquilo já está triturado lá. Então, essa farinha já pode estar oxidada. Daí já não vai ter os benefícios, tá? Então, assim, não que vai te fazer mal, não é isso, mas você não vai ter todos os benefícios da linhaça triturada na hora, tá? Da mesma forma no supermercado, tá lá aqueles pacotinhos de linhaça. E eu encontro aqui na minha cidade, porque o que acontece? Luz, claridade, oxida. O ar, em contato com as sementinhas, o que faz ela oxidar, né? A
claridade do ambiente, no tanto que eu chego em casa já armazeno ela no pote, bem fechado, num lugar escuro, para que dificultar essa oxidação dessas sementes. Aí tu vai no supermercado, tá lá as sementinhas já, a farinha já triturada há bastante tempo, naquelas gôndolas com luz. Então eu digo, meu Deus, né? Tá tudo errado, porque a gente já vai estar levando para casa um produto triturado há não sei quanto tempo e ainda exposto à luz. Então vai estar oxidado, não tem jeito. Então a minha sugestão é: triture essas sementinhas, armazena num potinho de vidro bem fechado e guarda na geladeira por 3 até 5 dias, tá? Até 5 dias ela ainda tá em boas condições, né, de nutrientes, tá? Mais do que isso, ela pode oxidar e pode ser que você não vai ter todos os benefícios, né? Então, já faz um potinho ali para 3, 4, até 5 dias da farinha triturada. O que eu gosto de fazer é triturar junto a linhaça, a sementinha de linhaça ou de gergelim junto com a amêndoa. Então, eu trituro os dois juntos, coloco no potinho na geladeira e quando eu quero fazer minhas panquequinhas já tá pronto. Então, assim, a gente precisa facilitar também a nossa rotina para não dar preguiça na hora de fazer alguma preparação, né? E aonde consumir essas sementinhas de linhaça e de gergelim, né? Nós podemos colocar elas num suco, né? Um suco vasodilatador, já adiciona ali beterraba ou melancia, que ambos são vasodilatadores, então já vai ajudar no alívio de fogachos. Então, já faz esse combo, né? Junta ali beterraba, melancia ou a linhaça ou o gergelim, tritura tudo, bate ali um suco, também já vai ajudar nesse alívio de fogachos. Coloquem vitaminas com alguma fruta, bate ali com leite vegetal de amêndoas ou de castanhas, mistura as sementinhas trituradas com iogurte, pode adicionar em sopas, em caldos, por cima da salada, ali temperou a salada, por cima coloca aquelas sementinhas trituradas, na salada de frutas, né? Preparou a salada de frutas, por que não polvilhar com umas sementinhas ali por cima, né? Eu gosto muito de usar nas panquequinhas no café da manhã, adicionar em bolos, em pães, bolachas, em cookies, né? Geralmente, procure sempre utilizar na finalização desses pratos, não aquecer muito, né, a linhaça e o gergelim, porque elas são gorduras, né? E se a gente aquecer essas gorduras, vai acabar perdendo muitos dos benefícios. Na aula 4 eu falei sobre esse suco vasodilatador. Dá uma olhada lá na aula 4, que tem a receita completa desse suco, tanto de beterraba quanto de melancia. Então, 2 a 3 colheres de sopa por dia, tanto da linhaça quanto do gergelim, podem sim ajudar a aliviar muitos dos sintomas da menopausa. Mas também não é consumir um dia só e achar que vai fazer milagre, né? Nós precisamos ter uma periodicidade, consumir diariamente essas sementinhas trituradas, tá? Para os fogachos, a linhaça é ainda melhor, porque ela contém as lignanas, tá? Linhaça, qual linhaça? A dourada ou a marrom? A dourada, ela tem mais lignana do que a linhaça marrom. Então, se a função é para melhorar, reduzir os fogachos, a linhaça dourada é uma ótima opção. E um outro alimento, né, uma outra sementinha, na verdade, com capacidade fitoestrógena, que também vão atuar nos receptores hormonais femininos, melhorando, né, essa composição hormonal, são as sementes de girassol. Sementinhas de girassol, ela tem uma vantagem quanto às sementinhas da linhaça e do gergelim, que ela não precisa ser triturada antes do consumo, porque o nosso corpo dá conta de triturar de digerir essas sementinhas e absorver, porque a casquinha dela não é tão dura quanto a casquinha da linhaça. Mas ela também é uma gordura, né? Uma gordura boa, de boa qualidade, mas é uma gordura. Então, armazene num pote fechado, longe da claridade, né? Num armário fechado, ou então na geladeira, no potinho na geladeira também pode ser dessa forma. E vou te dar aqui uma sugestão de consumo dessa sementinha de girassol. Como eu gosto de fazer? Eu compro na loja de produtos naturais a sementinha de girassol, chego em casa eu coloco elas na frigideira, num fogo bem baixinho, no fogão mesmo, tá? Coloco o fogão, ligo o fogão no fogo bem baixo, coloco essas sementinhas na frigideira e vou dando uma leve tostadinha nessas sementes, tá?
Vou mexendo ali com uma espátula, mexendo ali por 1 a 2 minutinhos. A hora que eu ver que ela começou a criar uma leve crocância, eu desligo o fogo, tá? Aí eu espero ela esfriar, né? Antes de colocar num pote, senão você vai colocar num pote, ela vai umedecer esse pote. Então, eu espero ela esfriar bem, aí sim eu coloco num pote e armazeno no armário fechado ou na geladeira. Mas esse fogo, ele precisa ser bem baixinho para não oxidar essas sementinhas, né? Pra gente não perder os benefícios, tá? E depois, como que eu utilizo, né? Ó, tá aqui, ó, eu salteando aqui as sementinhas tanto de girassol como as sementinhas de abóbora. Fogo bem baixinho, tá? Por 1 a 2 minutinhos. E como que eu consumo essas sementinhas de girassol? Eu coloco numa finalização de uma panqueca, ou eu coloco nos ovos mexidos, terminei os ovos mexidos, coloco ela por cima, coloco as sementinhas por cima da salada, fica uma delícia, porque ela vai estar com uma certa crocância, então dá um toque especial na salada, fica muito gostoso. Dá para adicionar em bolos, em cookies, em preparações, em bolachas, né? Dá para fazer ela também como petisco, coloca ali uns temperinhos. Quando for saltear ela na frigideira, de repente coloca um pouquinho de sal, um pouquinho de temperinhos e ela vai servir também como petisco. Ou adicionar mesmo em cima de preparações prontas. Montou o seu prato ali, adiciona um pouquinho de sementinhas por cima, já vai ser uma forma de você incluir essas sementinhas na sua alimentação. E o nosso próximo alimento é o tofu. Você conhece o tofu? O tofu ele é conhecido como um queijo vegano, porque ele é feito à base de soja. É uma soja fermentada, né? Que é feito no formato de queijo, então os veganos consomem muito como no lugar de um queijo. O tofu, né, assim como a soja, ele é rico em isoflavonas, né? Então, uma forma de a gente consumir essas isoflavonas que são tão estudadas, né? Tem tantos artigos científicos falando, né, do poder das isoflavonas para a mulher na menopausa, para redução de sintomas, né? Como uma reposição hormonal natural, um dos, né, alimentos com essa capacidade. Uma das formas de consumir essas isoflavonas da soja seria através do tofu. E não da soja em grãos, né? Aquela soja que a gente compra nas lojas de produtos naturais. Aquela soja, ela é uma soja transgênica, então ela vai te trazer mais prejuízos do que benefícios. Então essa soja fermentada, ela é menos prejudicial do que aquela e você vai ter o benefício, né, da concentração das isoflavonas. Como incluir, né, esse tofu, esse queijo vegano? Como um petisco, você vai fazer um picadinho, receber uma visita, vai fazer um picadinho, coloca o tofu como uma fonte de proteína na sua alimentação, no seu almoço, no seu jantar, ou como um lanche, né? Ou então um café da manhã, junto com, de repente, ovos mexidos, ou vai comer um pãozinho, fatia esse queijo vegano em cima do seu pãozinho. Então, assim, é como se fosse um queijo, né? Claro que ele vai ter o sabor da soja, mas é como a estrutura dele, né? É como se fosse um queijo. Então, você vai utilizar no lugar de um queijo. Outros alimentos com poder, fitoestrógenos, né? Lentilhas, ervilhas, grão de bico. Então, essas leguminosas, elas também têm algum teor de fitoestrógenos. Também elas têm uma estrutura com capacidade de melhorar a nossa composição hormonal. E um outro alimento muito estudado, né? Dá para utilizar tanto na salada como fazer uma manipulação, uma tintura, é o broto de alfafa. A alfafa também tem muitos estudos trazendo esse potencial de melhorar a composição hormonal, né, da mulher na fase da menopausa. Eu compro com bastante frequência ela no supermercado, ela vem em umas bandejinhas assim, e eu chego em casa, eu lavo ela, passo na centrífuga de verduras, deixo ela bem sequinha, passo até um pouquinho do guardanapo de papel e guardo ela na geladeira e ali ela dura
3 a 4 dias, pelo menos está limpinha, facilita a gente na hora do consumo. Então, na hora que você vai preparar a sua salada, a sua refeição, coloca um punhadinho desse broto de alfafa, coloca um azeite de oliva, um pouquinho de sal, um pouquinho de vinagre de maçã, fica uma delícia, tá? E é uma forma bem interessante de consumir o broto de alfafa. Não é interessante aquecer porque ele vai perder as propriedades. Então, consome ele assim, verdinho, cheio de vitalidade, porque ele é um broto, né? Então, tenho certeza. E o broto, ele não é benéfico só para fins de hormônios, reposição hormonal. Ele é interessante também para o nosso cabelo, para a nossa unha, então, para várias funções corporais. Então, você vai ter um benefício sistêmico com essa saladinha de broto de alfafa. Ou então, se você não quer consumir ele numa salada, não tem o hábito, não quero incluir mais isso na minha alimentação, você pode fazer manipular a alfafa, pode ser em tintura, que é, por exemplo, sabe o própolis que a gente toma em gotinhas? Dá para fazer as gotinhas também da alfafa. Então, você também vai ter os benefícios ali concentrados dessa substância, né, que é o Comestan. O Comestan da alfafa que tem esse poder fitoestrógeno no nosso corpo. Então, ou então em cápsulas, né? Então, tem opções. Não quer comer a verdura ali, a salada, dá para fazer em cápsulas também. E esse foi o nosso último alimento fitoestrógeno, o último alimento que eu trouxe aqui para essa aula, para esse vídeo. Todos esses alimentos têm sim vários estudos trazendo a capacidade de melhorar a composição dos nossos hormônios. Só que eles precisam ser incluídos na nossa alimentação diariamente. Então, de manhã consome uma sementinha, de tarde no almoço coloca ali uma saladinha de broto de alfafa, no lanche da tarde coloca um pedacinho de tofu, no jantar coloca ali um pouquinho de grão de bico, as leguminosas, lentilha, ervilha, dá para variar, tem opções, né? Não sabe o que fazer, uma receita diferente? Vai para o Google, digita lá, receita com grão de bico, receita com tofu, enfim. Fiz também, aproveitando aqui, eu fiz um tofu de grão de bico, ficou bem bacana, tem vídeo aqui no YouTube sobre isso, sobre essa receita, então dá uma olhadinha que também é bem interessante, o grão de bico também é fonte de fitoestrógenos, né? Então, é uma outra opção, se não quer fazer o tofu de soja, faz o tofu em casa mesmo, bem fácil de fazer o tofu de grão de bico, tá? Dá uma olhadinha aqui na receita. Então, esse é uma das maneiras da gente melhorar, né, os sintomas da menopausa. Não é a única, não é simplesmente comendo esses alimentos que vai ser uma mágica, vai ser, né, e você vai melhorar todos os seus sintomas. Não é bem assim. Nós precisamos fazer uma série de ações nessa fase para que sistematicamente, para que cada uma delas faça a sua parte, faça um pouquinho, traga um pouquinho de benefícios que lá no final a gente vai ter um benefício bem maior. Então eu estou trazendo aqui nesse curso gratuito para você 8 aulas com várias possibilidades de tratamento. Na aula 1 nós falamos sobre os aspectos gerais da menopausa, para você saber, né, por que você entrou na menopausa, até quando que vai durar essa menopausa, quanto tempo, né, dura esse período da menopausa, o que é climatério, o que é menopausa, os biotipos corporais, porque cada tipo de corpo tem uma forma de tratamento diferenciada. Isso eu falei lá na aula 1, vai lá e descobre qual é o seu biotipo corporal e o que você pode fazer para melhorar essa composição corporal e os sintomas. Na aula 2, eu trouxe um passo a passo, né, completo, para você desinflamar, melhorando o sono, melhorando o intestino, melhorando os xenobióticos, né, como você faz para desinflamar, para eliminar esses xenobióticos, o que são esses xenobióticos, quais substâncias que você tem contato diariamente com essas substâncias, né, o que são. Então,
Todo o processo desinflamatório está lá na aula 2. Na aula 3, eu trouxe os chazinhos para tratar os principais sintomas da menopausa. Essa aula está muito especial. Na aula 4, um gancho da aula 3. Então, a aula 4 eu trouxe os fitoterápicos, também atuando em vários sintomas da menopausa. Na aula 5, eu trouxe suplementos, melhores suplementos para a mulher nessa fase. Então, esse curso está muito completo. Hoje, a aula 6, então, trouxe aqui para você os alimentos, né, fito-hormonais, que é um complemento, né? Então, você percebe que, ó, desinflamamos lá na aula 1, na aula 2 vieram os chazinhos, 3 fitoterápicos, e assim sucessivamente. Você imagina que nós estamos na aula 6, ainda temos mais. A aula 7, onde eu vou trazer reposição, né, as formas de reposição hormonal convencional, né, com bioidênticos, quais são as vias de reposição hormonal, estou trazendo quais hormônios que a mulher precisa repor, quais os riscos dessa reposição hormonal. Então, isso na aula 7, na próxima aula, o link está aqui na descrição. E a aula 8, nós vamos falar sobre autocuidado. Autocuidado de várias formas, como tratar o cabelo. Eu trouxe algumas máscaras para você aplicar no cabelo, máscaras para o rosto para melhorar, né, a oleosidade da pele, para melhorar o ressecamento da pele, para melhorar as rugas, né, a função das rugas. Eu trouxe também terapias alternativas como yoga, enfim. A aula 8 também está muito especial. Então, o link da aula 7 já está aqui na descrição e o da aula 8 também já está aqui na descrição. Se você não assistiu às aulas anteriores, te convido para assistir porque é um passo a passo. É uma sequência lógica de tratamento. Então, assiste todas elas e nos encontramos então na próxima aula. Vamos relembrar aqui então quais foram os alimentos que nós falamos. Falamos do inhame, linhaça triturada, gergelim triturado, semente de girassol, tofu, as leguminosas como ervilhas, lentilhas, grão de bico e o broto de alfafa. Anota tudo aí, dá um pause aqui nesse vídeo, anota esses alimentos para você comprar no supermercado, tá bom? E inclui eles na sua dieta todos os dias. Te espero então na aula 7, o link tá aqui na descrição. Lembra de convidar alguma amiga, alguma mulher que você conhece que está na menopausa, para que ela também tenha acesso a essas aulas e assista junto com você, para vocês duas juntas, melhorando essa fase da menopausa, porque é sim possível. Não se conforme com essa fase, porque é possível sim melhorar muito os sintomas dessa fase, tá bom? Se transforme, não se conforme. Te espero lá na aula 8. Na aula 7. Beijos, até lá.